meu Pai amado, possa abençoar toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, e quem acredita dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. Versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 6. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Não cesse de adorar, de glorificar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Se você veio aqui nessa noite para adorar a Ele, não saia daqui levando para casa a adoração, a oferta, a gratidão, o que você trouxe e entrega ao Senhor nessa noite, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, amém? Está aqui ministrando a palavra do Senhor. As crianças, vai ter salinha, amém? Cadê as crianças? Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti as crianças, apresentamos o culto deles ali na salinha, apresentamos a Tua filha que vai ministrar a palavra, que vai direcioná-los. A palavra ministrada venha, meu Deus, como semente em seus corações, venha frutificar, venha crescer, ó Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória! 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Todos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, eu estou tão nervosa, eu estou ficando gelada. Eu falei, pastor, vai em casa. Calma, pastor. Calma, pastor, vai desmaiar bem. Calma, vai dar certo. É difícil pregar, viu? Misericórdia, mas vai dar certo. 1 Samuel 16, 6 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse é o que o Senhor me ensinou. Tem que orar, porque 23 mil sonda. Tem que orar muito. Glória a Deus. Vamos procurar mais uns 23 mil aí para ver. Aqui no final do ano tem que ter um som que presta, em nome de Jesus. Amém. Quem está com um negócio aí, se puder aumentar só um pouquinho. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Viu quem? Eliabe. E pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Diga assim: com certeza, é esse. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. Diga: eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas ele disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Diga: 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não os sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Diga assim: é este. Diga assim: é este. Levanta-te e unja. Samuel apanhou um chifre de olhos e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Os músicos podem tocar aí, deixa Deus usar vocês, tá bom? Podem tocar aí à vontade. Eu quero ministrar nessa noite, vai ser bem rapidinho, porque nós ainda vamos ministrar ceia. Mas eu quero falar nessa noite sobre o chamado e o talento. Diga assim: o chamado e o talento. Fala: o chamado e o talento. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: e aí, como é que está o teu chamado? Olha para ele, irmão. Fala para ele, tem gente que não fala, né? Difícil. Olha para ele e fala assim: e aí, como é que está o teu chamado? E o teu talento?
Qual dos dois está em evidência? Tá, glória. O chamado e o talento. O Senhor me deu essa mensagem já tem uns dias. E aí eu não consegui parar para escrever. Aí hoje eu, lá no meio de um caos, eu estava com as meninas confusão, eu olhei sentada escrevendo. Eu escrevi um livro que eu falei, meu Deus do céu. Fui escrevendo, eu disse, como é que eu vou pregar isso? Eu tentando aqui entender, Senhor, eu falando no meu coração algumas coisas. E eu queria que vocês prestassem atenção, essa mensagem bem explicadinha, para que você venha entender a diferença entre o chamado e o talento. Os barulhos do som aí tá ótimo, o som, tá bom? Se vocês deixam assim, tá perfeito. Tá ótimo. O chamado e o talento. E o chamado, ele significa a essência para uma determinada missão. É fazer algo que te faz se sentir bem e realizar. Vamos lá, repete assim, o chamado é a essência para uma determinada missão. Fala, é algo que me faz sentir bem ao realizar. Agora vamos falar do talento. Fala assim, o talento está ligado à habilidade que se tem para realizar alguma atividade, o que pode ser inato ou desenvolvido ao longo da vida. Fala assim, o chamado é uma essência, para o talento é uma habilidade. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro desse texto que o Senhor colocou no meu coração de Davi. O texto de Davi é um texto muito conhecido, onde nós vamos ver o chamado de Davi. A Bíblia diz que quando Deus ele rejeita Saul, ele manda rapidamente Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele já tinha escolhido um rei. E esse rei era Davi, agora estava lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que agora então, ao coração de Samuel, ele estava muito apegado a Saul. Tanto que ele estava com dó de Saul. Ele não queria que Saul perdesse o trono, não queria que Saul perdesse aquela unção que estava sobre ele de rei. E agora o Senhor tem que chegar a Samuel e dizer, Samuel, até quando vai ter dó de Saul, havendo eu já rejeitei ele, para que ele não seja mais rei em Israel. Eu já tenho provido outro rei para reinar sobre Israel. Agora vai até Belém, porque eu já tenho provido ali um rei. E agora Samuel ele vai até a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele pede para Jessé apresentar os seus filhos, porque Deus havia escolhido um deles para ser rei. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele está ali diante dos 7 filhos de Jessé, ele olha para o primeiro que nós lemos aqui, para Eliabe. E Eliabe chama a atenção de Samuel. Que quando ele olha para Samuel olha para Eliabe, que era o filho de Jessé, ele já se surpreende, porque a Bíblia diz que ele era grande, que ele era bonito, que ele era forte, era a pessoa que já era convocado para as guerras de Israel. Então você imagina um homem forte, um homem bonito. Daí ele já olhou e disse, pronto, agora entendi porque o Senhor mandou eu vir aqui, porque está diante de mim o ungido do Senhor. Samuel ele fala com muita certeza, ele declara com muita certeza que aquele seria o novo rei de Israel. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que na hora o próprio Deus vai parar e dizer assim, ei Samuel, não é esse que eu tenho escolhido, não é esse, não olha para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Uma das coisas que eu coloquei aqui é, primeiro,
tempo de parar para ver quem tem talento. Mas Deus está dizendo, cuidado para você não estar parado, reparando quem tem talento e desprezando o chamado de alguém, ou até desprezando o teu chamado, paralisado porque você está surpreendido por alguém que tem só talento. E Deus está dizendo, cuidado para você não ficar parado e escolhendo quem eu não escolhi, parado, apontando dele querer ter a unção por causa do talento que alguém carrega. Mas cuidado, principalmente pastores que gostam de derramar óleo na cabeça de quem tem talento. Mas Deus está dizendo, eu estou reservando Davi, que não é tão talentoso, mas tem chamado, não é tão aparente, mas tem chamado, não carrega tanta habilidade, mas ele tem chamado e carrega a presença. Pastor, a senhora está dizendo que a gente não pode ter talento? Não, a gente pode ter talento, mas a primeira coisa que eu anotei é, o teu talento só vai fluir quando estiver andando junto com o teu chamado. O problema é que hoje o talento e o chamado não está dando tão certo. Ninguém mais quer unir talento com o chamado, porque às vezes o chamado ele não te dá muito aplauso, mas o talento ele te dá aplausos. Às vezes o teu chamado não vai te levar em muitos altares, em muitos palcos, não vai te levar em muitos palanques, mas o teu talento vai. Ou às vezes não vão pagar pelo teu chamado, mas pelo teu talento você consegue dinheiro. E Deus está dizendo, cuidado para você não se perder no meio do teu ministério, porque você nasceu talentoso. Cuidado para você não se perder no ministério, porque tu é muito habilidoso, porque aprendeu a pregar, porque aprendeu a cantar, porque aprendeu a tocar bem. Tem muita gente se perdendo nos nossos dias, porque estão separando o talento do chamado. Olha só que interessante. Quando Davi está lá no campo apacentando ovelhas, Davi ele tinha talento, ele tinha chamado. Só que Davi, a diferença era que o talento e o chamado dele andavam junto. Tem gente que estão separando o talento do chamado. E você vai entender isso no decorrer da mensagem. Olha só que interessante isso aqui. Aleluia, Deus. Maravilhoso, Deus. Quando Davi é chamado, a Bíblia diz que ele chega, depois de Deus ter rejeitado 7 filhos de Jessé. Quando Davi chega, Deus fala para ele, é esse o ungido. É esse que é para você ungir. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, tinha belos olhos e era ruivo. Quando ele entra, a única coisa que Davi tinha que era diferente é que ele era pequeno, né? A estatura dele não era tão grande. Mas quando ele entra, o Senhor fala, é esse que eu quero que você unja. Quando ele é ungido, ele volta para o campo e automaticamente começa uma guerra em Israel. A Bíblia diz que os irmãos de Davi é enviado para a guerra, porque quem tem talento muitas das vezes vai na frente. Presta atenção nisso aqui. Quem tem talento às vezes vai ser chamado primeiro do que você. Às vezes você está questionando por que o pastor não me dá oportunidade, porque tem pastor que ele só quer colocar no altar quem prega muito bem para a igreja ficar com uma boa fama. Só quer colocar na equipe de louvor quem tem as melhores vozes. Por quê? Porque quem tem talento chama mais público do que quem tem só chamado. E em muitos lugares, quem não sabe cantar não tem oportunidade. Quem não sabe pregar não tem oportunidade. Quem não se veste tão bem não tem oportunidade. Mas quem é talentoso, quem é habilidoso, é sempre colocado na frente. Mas nem todo mundo que vai na frente quer dizer que vai permanecer lá. Nem todo mundo que chega primeiro quer dizer que vai permanecer lá. Nem todo mundo que está aí na frente quer dizer que está ganhando. Nem todo mundo que está aí na frente quer dizer que já venceu. Olha para Davi. Davi vai para o campo e os irmãos vão para onde? Para uma guerra. Quem tem talento vai na frente. Às vezes vai na frente, mas quem tem chamado, chega na hora certa. Fala, a tua hora vai chegar. Olha para alguém e fala, a tua hora vai chegar, não se apressa não. Fala, a tua hora vai chegar. Quando a guerra começa, está todo mundo com medo, pastor Eugênio. Mas como que aquelas pessoas habilidosas estavam com medo? Se elas eram treinadas para lutar, se elas eram preparadas para a guerra. Fala assim, mas nem todo mundo que tem talento vai. Prega comigo, irmão, nem todo mundo que tem talento tem coragem. Fala, às vezes quem tem chamado tem mais coragem do que quem tem talento. Você sabe por que você está aqui? Porque às vezes tu é mais corajoso do que quem tem talento. Às vezes aquele que canta tão bem
Porque, irmãos, coragem para quem tem chamado, não é para quem tem talento. Tem gente que com talento, irmão, que está por aí enterrado, que está por aí escondido, que está por aí afastado, porque o talento dele não vale de nada. Aprenda uma coisa: o teu talento só vale quando o teu chamado está junto. Se os dois não andam juntos, para nada serve. Olha lá para fora, a gente vai evangelizar, dá uma vergonha, irmão, do bando de crente que olha na nossa cara e fala: olha como eu canto, aí começa a cantar. Você mais canta. Tem talento, mas não tem chamado. Está jogado lá fora porque valorizou tanto. Aí a gente vai pregar, a gente começa a pregar a Bíblia toda. Você fala: meu Deus, eu sou crente, não conheço igual ele conhece. Muito talento, irmão. Mas vem para a igreja querendo mostrar o talento. Olha para o teu irmão e fala assim: nunca deixe o talento andar na frente do teu chamado. Fala: nunca deixe o talento crescer por cima do teu chamado. Porque, pastor, escuta isso aqui. Aleluia, Deus. Olha para mim e fala assim: o talento ele tem preço, mas o chamado tem valor. O nosso talento ele tem preço. Coloca um preço nele. Mas o nosso chamado tem valor. Não tem nada que compre o teu chamado. Não tem nada que compre o teu chamado. Mas aquilo que você é habilidoso para fazer tem preço. Se você tem habilidade para fazer qualquer coisa, você pode cobrar por ela. Mas se tu tem chamado para algo que vem do céu, tu não pode colocar preço, porque ele tem valor. O chamado, ele te faz se sentir realizado, enquanto o talento espera elogio e reconhecimento da plateia. Quem tem chamado é realizado, mas quem tem talento é vir para a igreja. Nossa, cantei, ninguém elogiou. Na hora que era meu hino, ninguém estava adorando. Na hora que eu cantei, a igreja estava sentada. Quando eu estava cantando, ninguém chorou. Quando eu cantei, irmão, quem tem chamado, ele adora com a igreja chorando, ou cantando, ou rindo, ou em pé. Ele adora no banheiro, na sala, no quarto. Ele adora na rua, ele adora em casa, no quarto. Quem tem chamado, ele não precisa de plateia. Presta dizendo: cuidado com o chamado. Mas quem tem talento, ele só é levantado quando ele tem elogio. Quando ele pega o microfone, ele quer ser como uma estrela. Ele quer ver a igreja vibrando a glória. Ele quer ver a igreja pulando. Porque quando alguém tem talento, você vê na hora. Porque quando ele pega o microfone, ele quer ver a igreja saltitando. Mas quem tem chamado, ele está preocupado com arrependimento. Ele está preocupado com almas. Ele está preocupado com uma adoração que não é para ele, mas é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que está em evidência na tua vida? O talento ou o chamado? Como o teu coração fica quando tu vê tua foto no cartaz? Como o teu coração fica quando você vê teu nome pelos outdoors das ruas? Como você fica quando teu nome é falado? Como você fica quando alguém espana teu nome elogiando você? Isso aqui é forte, olha só. O elogio enche o talentoso, mas o elogio constrange quem tem chamado. Quem tem talento, ele gosta de elogio. Você viu como eu cantei? Você viu como eu preguei? O elogio enche quem tem talento, irmãos. Quem tem talento quer ser reconhecido. Mas quem tem chamado, se eu descer desse altar e alguém começar a tu prega, a gente vai querendo se esconder. Aí alguém fala: nossa, essa mensagem, e a gente fica morrendo de vergonha. Porque quem tem chamado, não tem como o elogio encher, não tem como o elogio combater contra a gente, irmão. Mas quando a gente tem o chamado de Deus, a gente tem a glória para aquele que nos chamou, a gente tem a honra para aquele que nos chamou. Olha que interessante. Aleluia, Deus. O talento ele leva muitos à disputa, mas o chamado ele não compete, o chamado completa. Quem tem talento disputa dentro da igreja. Eu cantei melhor, fulano cantou melhor. Quando o outro cantava, não, quando eu chego, quando eu prego, eu sou a mais inteligente da igreja. Eu sou o melhor pregador da igreja. Eu sou o melhor, eu sou a melhor. Deus está dizendo: quem tem chamado, irmão, ele não vem para disputar com quem tem talento, ele vem para completar. Quem tem chamado, ele entende que o meu chamado completa com o teu. Enquanto eu prego nele de conta, enquanto eu prego o pastor Jorge da glória, mas não estamos aqui para disputar chamado.
Quem foi ungido foi eu. Quando o óleo desceu, sabe o que ele fez? Volta para o campo, Davi. O próprio pai vai cuidar das ovelhas. Davi pode dizer: não, respeita. Aqui é o rei de Israel. Davi volta para o campo. Porque quem tem chamado, ele entende uma coisa. Quem tem talento pode ir na frente, mas quem tem chamado, a hora certa vai chegar. Gente, está virando meio o negócio de quem tem talento, irmãos, ele espera a hora certa. Sabe por que tem crente que não consegue exercer? Aqui está dizendo que quem tem chamado é para exercer uma missão. Tem crente que não exerce a missão porque ele está deixando o talento crescer. Gente, mas eu sei pregar e não estou pregando na igreja. Eu sei cantar e você escalado. Esse dia eu estava lá em casa e um rapaz mandou mensagem para mim: pastora, eu sou da equipe de louvor de uma igreja grande. E lá eles não põem a escala, é uma briga. E eu queria cantar, eu tenho ministério, é isso e aquilo. Porque quem tem talento começa a se vangloriar pelo que tem. Aquilo que você tem não é para uso seu. Aquilo que você tem é para glória sua. Aquilo que você tem é para completar a glória do rei que te enviou. Olha que interessante. Muitos chamados por Deus não são talentosos. Você já percebeu que quem é chamado por Deus não tem talento? Você olha e fala assim: não acredito que Deus chamou o pastor Getúlio. Um maconheiro da esquina, ladrão de carteira de família, um cara que não valia nada. Você olha para ele, não tem habilidade nenhuma, não sabe jogar bola, não sabe cuidar de uma casa direita, não sabe cuidar muito bem dos filhos, não tem muita habilidade. Aí Deus fala assim: eu vejo ele como um grande pastor. Deus olhou e disse para mim: ele é habilidoso para ser pastor. Mas o mundo olhava e dizia: não, mas ela não presta. Aí Deus está dizendo: ele não tem muita habilidade, mas na minha obra eu vou colocar ele para exercer uma missão. E ele vai exercer com excelência. Por nós não era para ele estar aqui, mas o céu está dizendo: o teu lugar de espera tem uma cadeira preparada. Por quê? Deus não chama tanta gente talentosa. Você olha para uma igreja como essa, começa a contar quem canta bem aqui. Começa a olhar e procurar quem canta bem. Eu estou falando de cantar bem. Começa a olhar e ver quem prega bem. Começa a procurar em quem é bom para ele. Quem tem uma boa habilidade. Poucos. Porque Deus, ele não procura só talentosos. Olha que interessante. Porque o talento está tomando lugar de quem tem chamado. É por isso que Deus não está chamando muita gente talentosa. Ele prefere ir lá na cadeia e pegar alguém que puxou 13 anos de cadeia e dizer: vem, mas eu nem tenho talento, não sei falar direito, não importa, vem. Para mim você tem habilidade para exercer a missão que os talentosos não querem exercer. Sabe por que eu louvo a Deus, irmãos? Porque eu não tenho talento. Eu sou uma pessoa que não tem tanta habilidade. Eu não sei fazer uma decoração. Eu não sou uma boa dona de casa. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou uma boa esposa. Eu não sou uma boa pastora. Aí Deus olha para mim no campo, jogada suja com ovelha e fala: é para você esse campo aqui. Tu vai cuidar de ovelha, tu vai ser pastora, tu vai ser pregadora do evangelho. Eu não tenho talento, Deus, mas ele disse: mas eu te chamo. Eu coloquei você no chamado. E a verdade é, nós desprezamos todo dia o chamado e valorizamos o talento. E a gente fica em casa murmurando a falta de talento e não agradecemos pelo chamado. Todo dia mesmo a gente agora fala: mas eu queria tanto pregar assim, queria tanto cantar assim, queria tocar assim, queria fazer assim, desse jeito, e não dá. Agora o chamado a gente não corre atrás dele, não é? Você vê todo mundo correndo atrás de talento, mas de chamado você vê um monte fugindo. Eu já fugi inúmeras vezes, Deus me pegou no meio do caminho e me trouxe. Parece que a gente sempre sabe quando você está indo assim, devagarzinho, Deus puxa meu cabelo e fala: volta. Se tu for, te pega e volta. Às vezes a gente foge do talento e Deus está ali. Ai, Deus, eu sei tocar violão, não quero tocar, não quero ficar nesse chamado que o Senhor me chamou. Para Deus está tudo bem, você continue. Agora tenta fugir do chamado. Tenta fugir do chamado. Faça um teste. Tenta fugir daquilo que Deus chamou para exercer. Não dá certo, irmãos. Não dá para ficar em outro lugar em paz quando se tem chamado. Aleluia, Deus. O talento seleciona os melhores, mas o chamado
tem o seu lugar pronto. O talento ele vai selecionar quem é os melhores. É por isso, olha que interessante isso aqui, irmão. Quem tem chamado não depende de reality show, não depende do caça-talentos. Não, quem tem chamado não depende do The Voice Brasil, porque o chamado ele te leva e te coloca no lugar. Mas quem tem talento, ele vai pro The Voice Brasil, ele solta tudo que ele tem, ele canta, que a gente fica lá em casa emocionado. Mas o profissional olha e fala: pra mim você não cantou nada. O talentoso ele vai pro The Voice Brasil, ele solta a voz com todas as técnicas. Mas alguém olha e fala: pra mim você não canta nada. Mas quem tem chamado, pastor Ediene, igual a senhora que nem sabe as técnicas musicais, mas você chega aqui e ela começa a cantar o hino, e quando ela começa a dizer: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, e ali começa a dar glória, porque o chamado, ele tem unção, que muitas das vezes quem tem talento não carrega. É por isso que Deus ele preza para você valorizar o teu chamado, porque o teu chamado te coloca aonde o talento não coloca. Irmãos, quem tem talento se humilha para estar nos palcos. Quem tem talento se humilha para se encaixar em lugares. Mas quando a gente tem um chamado, um dia eu fui pregar no congresso, estragou tudo, sincero. Fui pregar no congresso, e eu fui com uma membra que aqui na igreja é vizinha. E quando ela chegou lá comigo, eu comecei a chorar assim. Irmãos, a igreja estava tão cheia. Começaram a trazer cadeira, começou a colocar cadeiras assim na beira do altar. Quando eu subi no altar, aquela recepção, aquela coisa, e eu sentada ali, irmão, parecia que eu ia morrer. E quando eu vi aquele tanto de gente, eu disse: meu Deus, eu não mereço estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Tem gente melhor. Tem pessoa capacitada para estar aqui. Tem pessoa com uma função boa para exercer aqui. Está morrendo aí comigo. Mas aí a gente pega e começa a reparar que quando você tem chamado, não é sobre o teu talento, é sobre aquilo que Deus colocou para você carregar, que é muito mais importante do que o seu talento. Quando Davi ele estava lá no campo, não foi Davi que quis ir até a guerra, mas o chamado ele te leva para a guerra. O chamado te leva para a batalha, que é para você batalhar. Não murmure para o campo de guerra que você chegou. Se tu chegar é porque Deus está vendo capacidade em você de guerrear, e tem uma multidão lá, e tu está dizendo: mas por que só eu estou passando por essa luta? Porque você é o guerreiro que Deus colocou lá para vencer essa batalha, para carregar o troféu dizendo: Deus me deu vitória. Tem pessoas que estão na guerra murmurando. Eu não entendo isso, irmão. Deus falando comigo hoje. Tem gente na guerra reclamando. Deus está dizendo: eu te coloquei, cara. É para você ganhar essa batalha. Teu nome vai ser soprado hoje. Vão saber que eu sou Deus na tua vida no meio dessa guerra. Olha para mim e fala assim: se tu está na guerra da glória, se tu está na guerra guerreira, se tu está no campo de batalha, vai usar a tua arma e lutar. Quando Davi está no meio da guerra, aí ele fala: eita, é uma batalha. Foi ele que quis ir, não. Foi o pai que disse: vai lá levar comida. Não era sobre levar comida, era sobre o nome que Deus queria exaltar naquele dia. Você já viu que é assim que Deus faz contigo? Quando Ele quer te levar para exaltar o teu nome, Ele te coloca no meio de uma guerra. Olha que interessante. O talento ele é pelo que está em evidência, mas o chamado é pelo que está em secreto. Olha que interessante. Porque a gente, o talento é para aquele que está à mostra. Irmãos, é notório que quem tem talento ele é visto em qualquer lugar. Já viu aquelas pessoas desviadas? Ela pega o celular, vem, bota isso na cara. Igual eu tentando ser blogueira, né? Aí começa: ei, esse menino aqui, só uma palhinha. Aí fala: meu Deus, essa pessoa tá 30 segundos. E eu canto uma hora e não parece que nada flui. Mas a pessoa em 30 segundos ela canta que dá milhões de visualizações. Porque o talento ele chama a atenção. Mas às vezes o chamado, você vai lá no YouTube e faz uma palavra, né? Aquela que o céu te revelou, aí o povo olha: pregação, culto. Porque o chamado ele não provoca plateia, ele não provoca multidões. Porque às vezes é isso aqui. O chamado ele é muito oculto, ele é muito no secreto. Mas quando Deus ele quer colocar a vista, ele coloca para todo mundo ver.
Olha que coisa linda isso aqui. O chamado te impulsiona, mas o talento às vezes te incomoda, acomoda. Você sabia disso? Que o nosso chamado nos impulsiona a estar aqui. Irmãos, eu não queria estar aqui. Se você perguntar para esses homens e essas mulheres que estão aqui, eles estão dizer a mesma coisa. Nós não queríamos estar aqui. E a nossa história parece que nós caímos de paraquedas, né? Pastor, a gente fala direto, eu não queria. Pastor Jorge não queria, o pai dele que vai ser pastor. Criança, mas não quer, mas tu vai ser pastor. Ele conta que foi para uma rodinha, né? E tentaram desviar. O pai dele já olhou e disse: tu vai ser crente. Vem pra cá porque tu vai ser crente. Assim é nós. A gente não queria estar aqui, irmãos. Eu vim de uma família que ninguém é crente, ninguém. Aí no meio de uma loucura, Deus fala assim: tu vai ser crente. E ainda vai ser pastora. Aí eu acho que Deus deu o futuro, né? Acho que ele pensa que aqui não vai prestar, não. Peraí, deixa eu fazer ela ser pastora igual criança, com 13 anos, vem pastora da igreja. Porque só quem pastoreia sabe que o negócio é. Você não tem tempo nem para respirar, irmão. Quando você pensa em respirar, alguém está ligando, dizendo: ei, ora por mim, estou desviando, estou me matando, vou me matar, vou separar, vou casar, arrumei um namorado, separei de um namorado, todo passa o dia tão ocupado na vida dos outros. Você não está tendo mais cuidar da sua vida. Deus falou: pronto, vem para cá, você vai exercer um chamado logo, criança. Você não queria, mas Deus falou para mim: você tem uma habilidade boa para fazer isso, para exercer essa função. E o chamado, ele nos impulsiona. Todas as vezes que a gente tenta fugir, o chamado te coloca no lugar. Irmão, eu já subi nesse altar, já fui dentro daquele quarto e falei: Deus, a partir de hoje eu não prego mais. Olha eu pregando aqui, irmão, hoje. Por quê? Porque quantas vezes você disse para Deus que não subia mais voltar, olha você que voltar. Quantas vezes você disse para Deus que nunca mais precisava ter uma igreja, olha tu aqui na igreja. Quantas vezes você disse que não ia cantar, que não ia pregar, olha tu aqui cantando, pregando, louvando, liderando, por quê? Porque o chamado ele te impulsiona. Mas quem valoriza o talento, ele acomoda. A pessoa que tem talento, ele despreza. Você já viu que a gente que não tem tanto talento, a gente fica babando igual aqueles cachorrinhos que ficam no meio dos frangaçados, eles ficam assim, né? Os olhos brilham, né? Nós que não tem talento. A gente fica olhando para as pessoas que cantam, que a gente fica assim: meu Deus do céu, que é isso, Jesus? O que o Senhor me deu? Eu mesmo tenho um sonho de tocar violão. E eu pego o violão e eu tento, parece que nada dá certo. Primeiro que eu não tenho a voz para ajudar o violão, né? Mas eu tento, não sai nada. Meu esposo é a minha maior força, que ele divide. Quando eu começo até, ainda briga: para com isso aí, para. E eu fico tentando até, e não consigo. Mas tem pessoas que crescem igual o João. João pequenininho, ele pegou guitarra, fez as notas, então tocou e cantou. João ficou olhando o povo ali, hoje ele é baterista. Aí tu fala: como que ele é tão fácil para mim, Jesus? Porque é Deus que escolhe, irmão, que ele quer dar talento, que ele quer dar chamada, é ele. Só que Deus está dizendo para nós: fica no teu chamado. Para de perder tempo querendo o que eu não te dei. Para de valorizar o que não é teu. Para de ficar olhando e valorizando só o que não é teu. Valoriza o que Deus te deu. É só para orar, então ora. É só para tocar na igreja, toca. É só para abrir a igreja, abre. É só para lavar a igreja, lava. Mas fica no teu chamado para tu ser realizado. Olha só. O teu talento só vai fazer sucesso se você unir ele com chamado e carregar o sangue. Você já viu que quem tem chamado e talento, quando ele une, o negócio explode? Você já conheceu uma pessoa que canta, irmão? Que canta, e você olha, você sente a presença de Deus? Igual aquela que canta ex-me aqui, eu esqueci o nome dela. Valesca. Eu amo escutar a Valesca. A Valesca e a Sueli. Eu amo, irmão, escutar ela. Esse dia o YouTube me mandou uma notificação dizendo que eu era uma das, como é que fala? Eu estava na lista de 5% de gente que ouviu, era mais do mês de não sei o quê. Na lista não sei de quantos por cento que eu estava ouvindo, tanto Sueli. Por quê? Eu gosto tanto que eu estou lá lavando a louça e ela cantando lá. E eu começo a sentir a presença de Deus. Os hinos dela vai fazendo eu chorar. Lá eu estava lá triste, aí os hinos dela falando comigo. Parece que Deus usa ela. Tá, um dia eu estava lavando minha louça.
Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista, é a tua hora, é a tua vez. Cresça, rapaz. É a tua hora, é o momento. Você é muito pregadorzão que está tendo aí. Cresça, João Batista. Ele disse: não, importa que ele cresça, que eu diminua. Esse que está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar esse sandália. Tu conhece alguém bem talentoso que fala isso? Eu conheço uns que falam assim: pastor Getúlio, eu vou lá, mas é presentinho. Eu vou lá, mas igual falou pra mim, vai ter outros que eu estou lá no culto, porque eu gosto assim de pegar um tempo, sabe, ministrar, louvar, orar pela igreja. Traduzindo na linguagem de hoje, eu gosto de ser a estrela do culto, porque tem gente que quando o outro canta melhor que ele já fica. Quando o outro prega, ele tem glória a dar, porque é só ele que prega bem. Só ele que prega no culto, só ele que conhece. Quando um erra a vida, eu falei, pegou o português. Não é assim? Porque a gente se apoia no que a gente sabe e esquece do chamado, irmãos. Esquece quem é nós quando foi chamado. Quando Davi está no meio de uma guerra, ele fala assim: eu vou lá matar o gigante. Lá no campo da batalha, já alguém já olhou e disse assim: Davi, eu te conheço, rapaz, você tem um coração tão mau. Com quem tu deixou as ovelhas? Aí Davi disse: rapaz, estou só aqui perguntando as informações. Davi nem ligou. Como é que é essa guerra aí? Que guerra é essa? É assim, tá, eu quero ir no rei. Já foi desprezado de lá, irmãos. Quando o rei fala: tu não tem capacidade. Tu é pequeno. Ele é um soldado dessa capacidade, ele é guerreiro. E tu, rapaz, aí Davi, peraí, chegou a hora. Fala assim: tem hora, fala. Eu preciso falar do meu talento. Você nem me conhece, mas eu já matei uns e já matei leão. Então tu tem talento, tem, mas o meu talento anda junto com o meu chamado. Então, Davi, veste aqui essa armadura e vai para a guerra. Eu não preciso dela. Eu não consigo nem andar com esse tipo de armadura. Eu fui forjado de outro jeito, eu fui preparado de outro jeito. Minha preparação é outra, eu não preciso de armadura, mas eu preciso de um riacho. Preciso pegar umas pedras, essa é a minha habilidade. Davi disse: eu vou unir a habilidade que eu tenho com pedra, com jogar no estilingue. Eu vou unir o meu talento com o meu chamado. E aí, Davi, o que aconteceu? Quando Davi une o talento do chamado, com uma pedra que ele lança, ele derruba o gigante cai no chão. E Davi sai vitorioso. Presta atenção nisso aqui. É forte. Quem usa só o talento vive de eu fiz, eu canto, eu prego. Mas quem vive de chamado entende que toda honra, toda glória é pro Senhor. Quando você começar a agendar alguém para pregar, ele fala assim: eu sou usado na revelação, eu sou usado na palavra, eu sou usado quando eu canto, quando eu profetizo. Pode me agendar lá, você sai fora, irmão. Mas quando você for agendar alguém, ele diz assim: rapaz, eu não prego nada, eu não canto direito, que é isso, rapaz? Eu sou tão pequenininha, tu pode agendar, porque esses aí é quem está dando glória para aquele que venceu, para aquele que é, para aquele que é, para aquele que há de vir. Sabe o que eu acho lindo? É que o gigante disse: hoje mesmo é eu. Fala assim: o talentoso. Vai, irmão, em nome de Jesus, fala: o talentoso. A boca dele já parece o meu. Hoje mesmo eu vou pegar a tua carne e vou dar para as aves dos céus e para as bestas feras do campo. Hoje mesmo eu corto tua cabeça. Hoje mesmo eu. Davi disse: espera aí, deixa eu te mostrar. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Porque tu vens a mim com espada, com lança, com talento, com habilidade, com armadura, mas eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, mas eu vou agir em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Oh, glória! O talentoso, ele fala assim: quando eu cantei numa igreja, quando eu preguei numa igreja, eu fui agendado no congresso, eu fui chamado para isso. Irmão, quem tem chamado, tu não vem nem falando das agendas, tu não vem nem falando de nada, ele não se oferece para pregar. Hoje as pessoas chegam e falam assim: minha agenda lá, tem espaço para pregar? Quando eu prego, irmão, meu esposo, eu acho que primeiro que é o segundo é ele, que ele tem uma boca grande. Eu chego nos lugares e fico: essa aqui prega, agenda é ela. Hoje eu prego
útil na vida de quem tem unção. O chamado, ele traz a satisfação. É satisfatório, irmãos. Quando a gente tem um chamado e a gente exerce ele, parece que a gente tira o peso. Quando a gente fala sobre isso, né, pastor? Quando é para pregar, irmão, a gente passa mal. Dá dor de barriga, dor de cabeça, dá uma ânsia de vômito, parece que você vai desmaiar, as pernas tremem. Mas quando tu entrega o que vai ter, vai exercer a unção. Não, quando eu tenho que entregar, eu entrego esse microfone, é como tirar com a mão assim. Satisfação, tipo assim, deu certo, Jesus. Fiz o que era para fazer. Mas o talento não. O talento, ele só é útil quando você carrega a unção de Deus. Você já viu aqueles cantores que vêm na igreja? Eu já vi um monte, meu esposo sabe isso aí. Não vai gastar um cantor de igreja e pregador. Pregador, primeiro, quando ele tem muito talento, ele só chega na igreja depois das 8. Eu chego assim na hora de pregar, já olhando assim para tudo, né? Igual a Samara falou aqui hoje, principalmente antes dessa Samara. Quem era pregador queria estar em evidência mais ainda, porque o terno, ele não é aquele que meu esposo usa. Terno do boneco de lá, que aquele povo chama, né? Aquele terno prateado, uma mala na mão. Aí nem dá para dizer aos irmãos e fala assim, trouxe uns DVDs que está ali. Aí a pessoa já fala, esse prega. Aí uma vez o até chegou e falou assim, a nossa igreja, irmão, era 10 vezes mais pentecostal do que hoje, né, pastor Jorge? Era impossível o pregador não conseguir falar isso. Aí teve um desses talentosos disse bem assim, a igreja pegando fogo, dando glória a terra, e ele pulando, aí ele disse assim, eu vou esperar os irmãos se acalmar para me conversar. O microfone ficou olhando para ele. Um silêncio, ele esperando. Porque quem tem talento, ele quer mostrar o que ele sabe. Agora quem é chamado, irmão, ele deixa Deus ter liberdade do culto. Se Deus quiser batizar, batiza. Se não quiser, não batiza. Porque quem vem para mostrar o talento, ele sai satisfeito. Não é assim? Quem vem mostrar o talento, ele sai satisfeito. Se o som está errado, se a nota errar, sai satisfeito. Nossa, eu cantei o som, eu preguei o som, eu preguei. Irmão, quantas vezes nós já fomos pregar e faltou luz, faltou microfone, faltou a gente. Eu cheguei em culto para pregar em agenda longe, chega lá com 3 crentes. Às vezes nós pensamos, para que esse povo me ajudou aqui nesse vídeo? Aí você tem que atender esse chamado. Agora quem tem talento, você acha que vai? Não, para mim o negócio é forte. Vamos lá. Está acabando, a última página, graças a Deus. Aleluia, Deus! Olha que interessante. O talento sozinho, ele te deixa vazio. Diga assim, o talento sozinho te deixa vazio. O chamado te completa. Você já experimentou viver de talento? Agora experimenta viver sem chamado. Experimenta. A senhora Edina tem um monte de talento. Ela sabe fazer um monte de coisa. E eu já vi ela parar de fazer um monte. A senhora vai fazer aquelas folhas de papel livre. Pastora, vai enfeitar o sapato. Um dia ela enfeitou o sapato das mulheres com cresce tudo, com glitter. Ela pintou de roxo, botou glitter. Foi? Já imaginou enfeitar o sapato das mulheres? Enfeitou. Nós chegou lá, parecendo que seria o quê? As barrigueiras da igreja. Tudo roxo, rosa, se achando. Aí vai dizer que fez o talento todo. Mas ela não faz mais nada hoje. Tem dia que faz aquilo. Não. Agora fala para ela, deixa de pregar. Deixa de ir para a igreja. Deixa de estar no culto. Larga esse segredo seu aí no quarto. Para de ler a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se sentir vazia, ela pode se ocupar em fazer tudo, irmão. Mas o chamado, ele te deixa vazio. O talento, ele te deixa preenchido. Mas quando você deixa de exercer o seu chamado, se sente vazio. Não dá para se sentir cheio quando você abandona o chamado. Mas quando você entende que o seu chamado te completa, você consegue deixar o talento, mas você não consegue deixar o chamado. Porque o talento sozinho, ele faz a gente se sentir vazio. Você olha para esses cantores, sertanejo, cantor de rap, de funk. Eles cantam que você fala assim, gente, que voz, né? Eles fazem uma letra com 2 palavras, umas letras de música com 2 palavras, 2 frases, e eles abalam o mundo. Vai para o exterior, faz sucesso, ganha dinheiro. Aí no outro dia uma notícia, cantor falando de tal se mata. Por que ele se matou? Por que, irmãos? Porque o talento sozinho ele não preenche o espaço no teu coração. Por isso que é uma necessidade de unir talento com o chamado. Porque o chamado completa. Aí eu coloquei uma coisa aqui para nós concluir essa mensagem. Eu vou já entregar. Pedro e João, ele está indo pro templo. E tem um coxo lá na frente que diz esmola. Que você já sabe a história. Ele fala, me dá uma esmola, mas ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho,
Senhor tirou, ele tinha poder. Quando ele levanta e anda, isso aqui me chama a atenção. Quando ele levanta e anda, todo mundo fica cochichando. Eita, Pedro e João, foi ele que curou. Pedro já dá um bravo lá dentro, começa a pregar dizendo: ei, fui eu não. Fui eu que curei, não fui eu que fiz isso aí não. Foi Jesus. Isso aqui nos ensina, irmãos, a exercer o chamado com excelência. Tem pessoas aqui na igreja, vou falar da DECA agora. Quantas pessoas aqui na DECA, irmãos, que não estão exercendo o seu chamado por falta de espaço no seu talento? E segura que é tarde, ainda bem que eu sou pastora, né? Você não pode ficar com mais a vocês não tem que me aguentar no culto. Tem gente que está deixando de exercer a missão na igreja por conta do espaço que está faltando no talento dele. Ah, pastora, porque era para mim tocar e não deu, porque era para mim cantar e não deu, porque era para mim pregar e não deu. E daí, irmão? Exerce a tua missão, exerce o teu chamado. Fica no lugar que Deus te colocou. Tu só consegue ser crente tocando, cantando, pregando. Quem é você? No seu chamado. Tem gente que por causa de espaço para exercer talento está se desviando da igreja. E é muitos, viu? Não é pouco não. Vai evangelizar aí fora para comer. Estava falando esses dias, não lembro para quem foi, acho que foi Matangá, que eu vou na história, de uma moça, acho que a pastorinha vai lembrar dela, lá no prostíbulo. Ela era filha do pastor, ela disse que saiu de casa, que o pai dela não sei o quê, ela começou a contar a história lá, que eu era na igreja, não sei o quê, mas meu pai, minha mãe, mas na igreja, eu saí e estou aqui. Pergunta para ela se o talento que ela tem está servindo lá. Uma vida vazia, diz que a filha está com a mãe dela, que ela deixou lá, porque está naquela vida, porque é isso, porque é aquilo. Tem gente largando a igreja, esfriando na igreja, morrendo na igreja, porque não tem espaço para o talento dele. Não tem espaço para ele mostrar o que ele sabe fazer. Mas quem tem chamado, ele não procura espaço, irmãos. Quem tem chamado, aonde ele está, ele consegue exercer a missão. Porque quem foi chamado tem uma chama que arde aqui dentro, irmãos. A gente às vezes está nesse vai sentar, tem cultos que passam aqui que a gente fica meio sem pregar, meio sem ter oportunidade, meio sem ser chamado para qualquer coisa, a gente fica ali sentado. Mas não tem nada que pare para dizer assim: pastora Deis não vai para a igreja hoje, pastora Deis fica em casa hoje, não dá. Meu esposo estava se arrumando sexta-feira para ir para o culto. Aí ele disse: tu não vai não, né? Eu falei: eu vou. E eu fui para o culto. Quando eu cheguei lá no culto de varão, e quando eu cheguei naquele culto, eu fiquei pensando sentado: o que eu vou fazer aqui mesmo? Era um culto de varão, podia ficar em casa assistindo a Netflix. Só foi eu acompanhar meu marido lá e fiquei sentado pensando. Hoje era um dia de eu descansar, era um dia de eu cuidar de uma casa. Só que eu fiquei pensando: é tão interessante quando você tem vontade de estar na casa de Deus, e esse negócio te impulsiona, aí tem um culto quando eu vou, tem uma vigília do que ir, tem consagração do que ir, porque o chamado te impulsiona, mas o talento só te leva na agenda. Forte, irmãos. Tu só vai porque tu vai escalado para cantar no culto. Tu só vai porque alguém te colocou na escala de cantar. É porque tu é o baterista. Tu só vem pro culto porque alguém disse que tu vai tocar essa guitarra. Tu só vem para a igreja porque alguém te disse que tu prega hoje. É tu que é pro culto. Agora vem na escola bíblica que foi agendado para tocar e eu não vou. Vem na escola bíblica, não vai ter que de novo, não vou fazer lá. Vem pro dia com Deus, não vou escalar, que eu vou fazer lá. Vem pro culto jovem, não sou jovem. Vem pro culto, não sei o que, eu vou pregar. É, irmão, tu tá dando valor mais pro talento do que pro chamado, cuidado. Isso aqui é forte. Olha que coisa forte isso aqui, irmãos. Pedro era talentoso. Pedro fazia o que na vida? Pescador. Mas um dia, o talento de Pedro falha. Pedro joga rede uma noite inteira e não pegou nenhum peixe. Fala assim: cuidado, porque tem dia que o teu talento vai falhar. Fala pra ele, para ver se ele fica vergonha. Cuidado, porque a tua habilidade falha. Só que Jesus chegou na hora e disse: Pedro, lança a rede, Pedro. Mas eu já joguei a rede pra lá, pra cá, a noite toda. Tá, mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar. Quando ele lança, pega peixe. Quando ele pega peixe, ele diz: eu também não quero mais peixe. Porque Deus falou para ele: eu a partir de hoje vou fazer você pescador de homem. Pedro disse: a partir de hoje eu não quero saber do talento, eu quero abraçar o chamado. O talento não chamou mais a atenção de Pedro. O peixe não chamou a atenção de Pedro. Porque ele abraçou o chamado e disse: agora eu quero servir Jesus. Eu coloquei um negocinho.
Se o teu talento começar a falhar, começa a olhar para o teu chamado. Porque é Deus fazendo, é Deus colocando a mão lá. Sabe, pastor Jorge, quando um negócio começar a falhar assim, o teu talento, olha mais para o teu chamado. Tem hora que Deus ele vai, pastor, impedir que alguém vai fazer uma prótese lá contigo, sabe? Quando Deus começar assim, ele vai falar assim, calma, tu está dando muita atenção aí. Sabe como Deus faz isso? Tem hora que Deus vai pegar o pastor Jesus e vai dizer assim, não, vou fazer o teu futebol aí, para tu dar uma atençãozinha mais pro negócio do chamado. Sabe, pastor Jesus, quando Deus falou assim, tu está dando muita atenção para a unha? Eu sei que é o meu talento, mas eu preciso que tu olhe pro teu chamado. Sabe, tem hora, presbítero, que Deus vai falar assim, ele está dando atençãozinha muito aí pro seu serviço. Olha pro chamado. Tem hora que o chamado da gente, o talento da gente vai falhar para a gente voltar pro chamado. Porque tem gente, eu falo do caso do senhor, do pastor, da pastora, não. Estou falando em caso de pessoas que trocam o chamado pelo talento. Pastor, eu não vou mais para a igreja porque o meu talento está me chamando, né? Eu sou muito talentoso para isso, para aquilo, aí trabalha e não exerce mais o chamado. Cuidado, que vai ter hora que tu vai lançar ele do jeitinho que tu sabe. Profissional, aí Deus vai dizer assim, não vai pegar nada. Não vai dar nada para você. Deus vai começar a fechar a porta. Vai começar a impedir, ele vai dizer, o talento está dando errado. Estou cantando, não está dando nada. Estou pregando, não está dando nada. Estou fazendo isso, não está dando nada. Porque você está errando, ele está indo lá do seu talento. Une os dois para dar certo. Pastor Jorge disse que está tendo tanto serviço que ele não está conseguindo nem trabalhar. Foi assim que o senhor falou tanto que não está mandando. Você vê ele faltando culto aqui? Você vê ele faltando EBD, culto de oração? Ele aprendeu a me chamar, ele sai do serviço correndo, vem para a oração. Chega aqui perto do bar, dizendo, eu não comi. Eu ia caminhando por mim, mas eu vou orar. Ele poderia dizer, não dá para ir hoje, eu não vou. Mas sabe o que acontece? Ele uniu os dois. Deus está dizendo, une para tu ver se não vai dar certo na tua vida. Agora escuta isso aqui. Vou finalizar aqui. Já falei uns 10 vezes. Eu coloquei 3 frases aqui para você levar para casa. O Senhor nunca pegou leve com quem ele decide investir pesado. O Senhor nunca pegou leve com quem ele decide investir pesado. Isso aqui é forte, irmão. Por que Deus não pega leve comigo? Porque ele está investindo pesado no meu ministério. Por que Deus não está pegando leve contigo? Porque ele está investindo pesado no meu ministério. Por que está dando tudo errado? Você é tanta coisa. Deus está investindo aí pesado, viu? Deus está investindo em você pesado. Então acorda. Acorda para viver o teu chamado. Uma frase também que eu amo, moça, que fala assim, o teu chamado ele vai te custar tudo. O teu chamado vai te custar tudo. Bom, quem não tem chamado é a pessoa mais feliz, eu acho. Eu acho que ele pega, morre e fala, já morreu já. A gente pode pegar, mas nem morrer, a gente morre. Aí você vai ter esse carro também. Tu vem pra cá, igual o pastor Gutiérrez, levou um tiro. Não, tá morrendo, o pastor é, irmãos. Tem gente que leva um tiro no pé e morreu, porque não sei, o tiro no pé, a infecção generalizada e morreu. Aí o pastor chega e fala, gente, levou um tiro na cabeça e não morreu, por quê? Fico chamado. Tem gente que fica na cadeia, não, mas isso está lá dentro. Aí o presidente chega e fala, eu fiquei 13 anos lá dentro, irmão, e virei crente. Vai entender esse negócio. Pessoa dá um infarto, morre, está aqui 11 dias, entre a vida e a morte, o coração, ai, Deus fala, não vai morrer. Tu vai exercer o chamado. Porque o chamado ele vai te custar tudo. Quando a gente pensa que esse ar, Deus ele toca nos nossos ossos igual de Jeremias, aí começa a queimar. Aí você chora, você quer morrer, Deus está te mata. Elias está lá dizendo, mata Deus, aí eu não mato, arrebato, leva para o céu, mas não vai. O teu chamado vai te custar tudo, irmãos. E a última frase que eu coloquei aqui é, o maior fracasso é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. O maior fracasso é ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. Está dando tudo certo, passou na minha vida. Tu está longe de Deus? Então o maior fracasso da tua vida, abre o teu olho. Estou ganhando dinheiro, eu vi esse dia. Vou falar nome, mas você já deve pensar quem é. Estou ganhando tanto dinheiro, pastor. Não está dando para ir na igreja, mas Deus abriu as portas. Que Deus, irmãos. Ainda tem a cara de pau dizer que é Deus. O senhor está quase um ano seguindo na igreja, está dando tudo certo, Deus abriu as portas. É dinheiro, viu? Eu fico olhando para aquilo ali, eu disse, não disse nada, não, uma pessoa dessa. Porque a pessoa quer atribuir a Deus uma porta que o diabo abre, que está dando sucesso, mas o maior fracasso do ser humano é ter sucesso longe de Deus. Não é Deus, irmão, se está longe dele, não é Deus. Sabe o que vai ser sucesso? Quando você estiver aqui no culto,
culto, dando glória, dizendo, está dando certo, pastor, mas é porque eu estou aqui na presença de Deus. Porque só irmão que trabalha 6 dias, nem um dia, ele consegue dar isso. E isso é fracasso, o chamado e sucesso no talento. E aí é você que escolhe o que você quer ter. Aprenda uma coisa, irmãos. Onde o meu talento não me leva, o meu chamado vai me levar. Às vezes o David tocando esse teclado, ele não pode ter tanta habilidade. Eu não entendo de tocar teclado, mas eu não sei dizer se hoje ele se acha o melhor tecladista do país. Eu acredito que ele olha e pensa, tem gente que toca melhor do que eu. Mas às vezes o músico que toca melhor do